Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Começa agora a nova Comissão de Inquérito. Hoje recebemos Inês de Sousa Real. Bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu. Bom dia. Já sabe o que vem, não é? Já sabe o que Ouvi vem. dizer que são piores que a Assembleia da República. Nada disso. São más línguas. São 5 perguntas ao todo, cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver a nossa ajuda e acertar, só recebe 2. Respostas erradas não valem nada. Ontem Eduardo Catroga fez 19 pontos. Tanta fasquia está nos 19 esta semana. A Inês de Sousa Real é jurista e por isso penso que esta seja fácil para si. Como se chamava a primeira mulher licenciada em Direito? A primeira advogada em Portugal? A advogada não me lembro. Vai lembrar-se. Público. Precisa de ajuda? Precisa ajudar. Então vamos lá. Maria de Jesus Serra Lopes, Regina Quintanilha ou Helena Fraga? Helena Fraga. Não, Regina Quintanilha, 1913. Exato, já foi há muito tempo. Já foi há algum tempo. Mais um século. Quando se abre o site da Ordem dos Advogados, hoje em dia, atualmente, surge em letras garrafais uma mensagem, um contador, pode ler-se: a tabela de honorários do acesso ao direito não é atualizada há 19 anos, 11 meses, X dias, horas, minutos e segundos. Estas lutas também são as suas ou só está focada no PAN? Bom, eu não sou advogada, primeiro. É jurista, sim. Sou jurista, mas de facto é uma luta mais do que justa, porque nós não podemos tantas vezes ouvir falar naquilo que é o acesso à justiça, termos agora estes megaprocessos, como é o caso BES, há mais de 10 anos a ser investigado, e esquecermos que, para além da complexidade dos processos e da morosidade, o acesso à justiça por parte de todos e todas os cidadãos é fundamental, e por isso precisamos de garantir, por um lado, a revisão da tabela de honorários, porque as pessoas que os representam são fundamentais para garantirmos uma justiça célere e eficaz, mas também de acesso universal a todas as pessoas, porque nem todos temos capacidade socioeconómica para pagar um advogado, e depois os advogados também são garante da aplicação da justiça. E nesse sentido, independentemente daquilo que é o nosso papel político, eu acho que enquanto cidadãos devemos de facto estar preocupados com essa causa que é mais do que justa, mas também com uma outra que vai além disso, que é a ausência de uma ordem. Eles têm a Caixa de Previdência, não estão integrados na Segurança Social, e isso significa, em particular, que as advogadas não têm direito, por exemplo, a algo tão basilar como a licença de maternidade, e têm muitas das vezes que exercer, quer não só tendo acabado de ser mães, ou até em circunstâncias muito mais gravosas, como é o caso da doença oncológica, e portanto há aí uma luta mais do que justa por justiça a quem diariamente nos ajuda a aplicá-la. Mas compete sobretudo aos próprios advogados alterar esse estado de coisas da sua própria Caixa de Previdência? Já houve um referendo que ganhou que efetivamente deveria de haver esta integração, ser optativo, ou seja, os advogados que quisessem permanecer na CEPAS permaneciam, quem quisesse integrar na Segurança Social deveria integrar. No entanto, ao nível da Assembleia da República, têm sido feitos, constituídos e deliberados grupos de trabalho, os estudos, e portanto não saímos desta ordem das coisas. Até pela sustentabilidade da Segurança Social, parece-nos que faria sentido existir uma Segurança Social única, permitir esta integração voluntária de quem assim o quisesse, e portanto já não está nas mãos apenas dos advogados, que eles já se pronunciaram, mas parece-nos que cabe aqui ao Governo e ao legislador também fazer um caminho diferente. Muito bem. Não começou bem, mas vai acabar melhor. Vai acabar melhor. Eu sou péssima em quiz, aviso já. Este aqui talvez se recorde, se calhar até doeu um bocadinho. Quem disse: mais do que elástico, o PAN é hoje plástico? Eu não sei quem é que disse Estava esse disparate, escrito. mas estava escrito num artigo de opinião. Eu não sei quem é que nos fez essa maldade de dizer isso, mas foi muito infeliz quando disse isso. Não somos nada plásticos. Um ex-militante do PAN? Pois, imagino que seja alguém muito pouco comprometido com as nossas causas e efetivamente não terá seguido o seu caminho. Continuo. Eu posso dar já alguns ou 3 nomes, mas... Eu também lhe posso dar e a ver se acerta. Exato. Pelo menos há logo aí 2 que eu acredito que estejam aí na calha, mas... Mas vai esperar então pela ajuda? Então vamos lá. Francisco Guerreiro, Cristina Rodrigues, André Silva. É que podem ser qualquer um dos 3 que já tem dito isso. Podem. Ainda por cima. O mais graduado, talvez. Pois, eventualmente o André Silva, mas de facto parece-me uma afirmação bastante infeliz, como de facto o PAN é um partido muito comprometido com as causas que representamos na Assembleia da República. Temos feito o nosso caminho, somos o partido da oposição com mais aprovações ao longo destes últimos mandatos. E é por isso que André Silva dizia que o PAN se vendeu a alguns dos seus valores para conseguir aceder ao poder.
Não se revê nesse compromisso que pode ter tirado algum daquilo que era o DNA do PAN? Não só não nos revemos, como eu recordo que na altura da liderança de André Silva, o PAN votou a favor do Orçamento do Estado, até por conquistas que na altura tiveram o seu peso, tiveram a sua importância, mas muito menores daquelas que hoje em dia temos conseguido alcançar e que inclusivamente estão agora postas em causa com o governo da AD, como é o caso da proteção animal, em que nós passámos de um orçamento que tinha 2 milhões de euros para, nos últimos 2 anos, 13 milhões de euros para a proteção animal e que agora em 2025 vemos que tem uma verba de 0 euros prevista no orçamento. E portanto, há aqui um caminho que não reconheço, efetivamente. Não reconheço, mas o facto de poder ser tanta gente que já pertenceu ao PAN a dizer e a deixar estas críticas não suscita nenhuma reflexão ao partido? Nós estamos a falar, de forma alguma, nós estamos a falar no caso em concreto, alguém que decidiu sair do partido, o qual foi líder, e eu acho que é lamentável porque, enquanto porta-voz, posso vir a discordar até politicamente daquilo que venha a ser o caminho futuro do partido, mas há um legado que eu acho que é importante que permaneça vivo dentro dos partidos, com a sua pluralidade e diversidade de opiniões. E nesse aspecto acho que foi um momento muito infeliz para André Silva a saída do PAN e aquilo que veio dizer em plena campanha acerca do próprio partido. Mas, acima de tudo, eu recordo que também temos uma sociedade que infelizmente ainda é muito machista e eu sou a primeira mulher a ser líder de um partido político como o PAN, portanto nunca tínhamos tido uma mulher na liderança. Fui apenas a 5ª mulher em Portugal a ser líder de um partido e, portanto, isso também diz muito do caminho que temos a percorrer em matéria de igualdade de género e tenho ouvido críticas que não só não se ajustam àquela que é a realidade das conquistas que temos feito sobre a égide da minha direção, em relação àquilo que foi a direção de André Silva, que perdeu durante a sua direção um eurodeputado e uma deputada de um grupo parlamentar e não ouvimos metade das críticas, aliás, porque havia precisamente esse respeito e esse olhar em conjunto para um objetivo maior que deve estar presente em todos nós, que é termos a responsabilidade de estarmos a representar as pessoas que recebem no PAN, todos os nossos concidadãos, porque enquanto deputada também represento todo o país e não apenas quem me elegeu, e por isso mesmo há de facto aqui uma mudança de paradigma na liderança do PAN atualmente, mas sabemos que faz parte também daquilo que são as lideranças no feminino versus aquilo que muitas vezes é uma liderança mais bélica e mais injusta, por vezes. Mas de facto, só sublinhar, de facto, o PAN não é um partido grande e pelo menos publicamente são várias as pessoas que têm saído. Atribuíste que a interesses pessoais ou a agendas pessoais ou de facto a divergências ideológicas sobre o caminho que o partido devia sair, sendo que isso é legítimo, como é evidente? É legítimo que hajam divergências ideológicas ou caminhos de visões diferentes. Eu vejo, por exemplo, um debate que temos sido feito e que propusemos fazer em relação àquilo que é o posicionamento ideológico do PAN. O PAN é um partido de causas, que sempre dissemos não somos nem de esquerda nem de direita, e temos feito este debate, esta direção promoveu precisamente a questão do debate ideológico em torno daquilo que é o PAN, nomeadamente um partido de centro progressista. E este debate, por exemplo, é um debate interessante e acredito que dentro do PAN haja pessoas que se possam rever como mais de direita, mais de esquerda, e é normal que existam divergências, por exemplo, nessa dimensão, ou pessoas que se calhar estiveram na gênese da fundação do PAN e que o veem como um partido mais apenas animalista do que um partido das 3 causas em que assenta hoje o PAN e o seu trabalho das pessoas, dos animais e da natureza. Portanto, é normal que existam estas divergências. Divergências da natureza como as que existiram, faz parte de qualquer coletivo, faz parte das dores de crescimento de um partido. O PAN foi fundado em 2011, foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional e, portanto, a nossa adolescência também tem as suas dores de crescimento e infelizmente faz parte, tal e qual como noutros coletivos, também já vimos dissidências, saídas e temos que encarar isso com naturalidade, mas uma coisa é certa, quem está a acompanhar-nos pode ter a certeza e a confiança que o PAN continua a ter um conjunto de pessoas muito comprometidas com aquilo que é o nosso ideário e com o sentido de responsabilidade que ainda para mais em tempos tão complexos como o que vivemos atualmente, seja por força das alterações climáticas que ficam para segundo plano, com todas as questões das guerras, das convulsões políticas que temos tido e os ciclos tão instáveis, do aumento da pobreza ou de tantas outras circunstâncias que continuam a existir, que continuamos fortemente comprometidos em lutar pelas nossas causas. Deixa-me só voltar aqui ainda à questão do género. Acha que existem 2 pesos e 2 medidas quando se avalia uma liderança no feminino? André Silva era um líder bastante popular, até para fora do partido. Acha que aos homens se perdoa ou se admite ou se exige até uma postura mais agressiva que não se desculpa no caso de a líder ser uma mulher? Sem dúvida, nós infelizmente continuamos a ter uma sociedade muito marcada e arraigada do ponto de vista do machismo e do patriarcado e isso traduz-se depois em múltiplas dimensões. Nós temos hoje uma subrepresentação na Assembleia da República das Mulheres, este mandato está marcado por facto por um passo atrás naquilo que é a representação, também continuamos a ter os principais cargos do país a usarem calças e portanto não há ainda,
nunca tivemos uma mulher que fosse Presidente da República. Hoje, felizmente, nos Estados Unidos discute-se essa possibilidade de uma liderança no feminino, mas em Portugal ainda não. E continuamos a ter também no Primeiro-Ministro, no Presidente da Assembleia da República. Portanto, todas estas conjugações afastam as mulheres da vida pública e da vida política. E depois basta ver os comentários que muitas vezes somos alvo no nosso dia-a-dia. Eu e as demais mulheres também que estão muitas vezes a dar o rosto, inclusive até nos órgãos de comunicação social. Às vezes somos alvos de críticas que muitas vezes têm a ver com uma personificação ou de características físicas ou até mesmo de adjetivações completamente inaceitáveis, e aos homens não, aos homens mesmo que sejam indelicados ou incorretos, normalmente é valorizada essa agressividade e não nas mulheres. E portanto, ser mulher ainda na liderança ainda é um papel muito difícil nos dias de hoje, mas independentemente disso é um caminho que todas nós temos o dever também de desbravar para que um dia meninas e mulheres possam de facto ter aqui o papel mais facilitado, e uma sociedade também que encara com uma normalidade que se uma mulher de facto está numa liderança e tem uma confiança de direção, não temos que ser questionadas da forma como somos errada, porque as pessoas podem questionar. Agora, questionarem ofendendo, insultando, eu já ouvi coisas e posso partilhar convosco que trabalho muito bem, mas que se fosse um homem alto e espadaúdo, se calhar o resultado seria diferente. E portanto, ouvirmos isto enquanto mulheres, de facto é uma desconsideração daquilo que é o nosso papel na sociedade, é injustificável. E isto tem um nome, é machismo. Passamos então agora à terceira pergunta. Ainda tem 15 pontos pela frente, portanto tem 2 neste momento. Eu acho que esta é fácil. Quantos espetáculos tauromáquicos se realizaram em Portugal em 2023? 143 para aí. Foram pouquinhos, desceram. Desceram, mas aumentou, sim, o número de espectadores. Isso é subjetivo, pelas contas como fazem, mas foram 100 e poucos, sim. No Campo Pequeno foram só 4, mas... Quer uma ajudinha? Posso dar aqui? Pronto, então, 87, 198 ou 166? Portanto, 87, 198, 87. 87, 198 ou 166? 166. Está certo. Certíssimo. Mas de facto houve cerca de 400 mil espectadores de espetáculos tauromáquicos em Portugal em 2023. São 400 mil bárbaros. São 400 mil pessoas que temos que sensibilizar para o sofrimento que o animal é sujeito na arena. Eu acho que e é importante as pessoas também terem isto presente, nós não estamos aqui a lutar contra pessoas, estamos a pôr em causa uma atividade que provoca um sofrimento imenso aos animais, ao touro e ao cavalo, porque também temos muitas mortes de cavalos na arena. E infelizmente é uma realidade que por vezes também não é muito retratada, mas a sociedade faz a sua evolução, a cultura e as tradições também não devem perpetuar-se e devem ser alteradas no decurso do tempo, e devemos questionar, tal como fez a Colômbia muito recentemente, que precisamente reconhecendo aquilo que era o aspecto da crueldade do espetáculo, proibiram as touradas, têm 2 anos para reconverter e estão neste momento, pela mão da senadora Esmeralda Hernández, que recebemos aqui em Portugal, na Rentrée do Pan, que foi feita no Porto, precisamente numa antiga praça de touros, e que hoje é junto ali à Serra do Pilar, no Jardim do Morro, e que hoje é um dos locais mais icónicos para observarmos o pôr do sol, para estarmos com a família e podermos todos usufruir de um espaço público sem qualquer tipo de sofrimento. E o passo que foi dado e de reconversão, parece-nos que efetivamente é o caminho que também Portugal deve seguir, evidentemente olhando para as pessoas e percebendo o que é que as leva a quererem conviver nesse tipo de contexto e dar-lhes alternativa. Porque muitas das vezes o que não há é uma alternativa cultural, uma fruição musical, teatro, ou seja, dos próprios livros. Há uma ausência de aposta na nossa cultura em Portugal, que depois também leva a que abra espaço para que estes lobbies que estão instalados se continuam a perpetuar, através até dos dinheiros públicos para as touradas, que continuam a financiar. Mas a aposta animal, e volta a dizer 19 milhões. A aposta do PAN é na proibição. É na reconversão, ou seja, proibir a atividade, mas apostando na reconversão. Por exemplo, os ganadeiros da indústria tauromáquica que possam, por exemplo, ser apoiados para criar os santuários da vida animal, terem o touro na lesíria a ser observado, a poder ser visto em liberdade sem qualquer sofrimento, a que possam existir precisamente apoios à reconversão profissional para estas pessoas, para os artistas tauromáquicos idem, portanto, e que possam dedicar-se a outras áreas, seja da economia, seja dentro daquilo que possa ser outras dimensões da sua formação. Mas esse diálogo existe entre o PAN e as empresas e os intervenientes do setor tauromáquico? Da parte do PAN, nós sempre estivemos disponíveis para dialogar, o que nem sempre foi visível do outro lado. Inclusivamente, a última revisão dos regulamentos de espetáculo tauromáquico, que eu
própria fiz parte dessa revisão e sentámos-nos à mesa com pessoas também do outro setor para rever o regulamento do espetáculo tauromáquico, e foi um exercício bastante positivo, tendo em conta que pela primeira vez se conseguiu incluir aspectos como, por exemplo, o touro ser abatido logo após a lide para não estar a sofrer durante todo o fim de semana até que fosse abatido na segunda-feira, porque o que acontecia era que, como os matadores estavam encerrados durante o fim de semana, o animal ficava em sofrimento após o espetáculo até ser depois abatido. E conseguimos introduzir, por exemplo, essas medidas, essas melhorias que, apesar de não serem suficientes, minimizavam o sofrimento animal. E é um caminho, um diálogo que nós temos que estar disponíveis todos para fazer, porque de facto não faz sentido em sociedade continuarmos a colocar um animal numa arena, a torturá-lo, a provocar-lhe sofrimento e tentar elevar esse espetáculo cultural, quando temos tantas dimensões da nossa cultura absolutamente extraordinárias e que devemos e podemos promover enquanto país. Muito bem, Inês de Sousa Real, 4 pontos. Vamos à quarta questão. Vamos focar-nos muito na atualidade e na atualidade das últimas horas. Trabalhou na Câmara Municipal de Sintra e, portanto, conhece bem aquela zona, passou por ali seguramente muitas vezes. E a pergunta é: como se chama a estrada que separa o bairro de Zambojal, em Alfragide, da Buraca? A Estrada da Maia? Aquela via rápida que vai para Sintra, basicamente. IC19. Quem não conhece a IC19? Exato. Eu pensei assim, Quem não que era uma conhece, estrada não mais sabe pequena. É Passei mesmo. muitas horas na IC19. Exato. Muitas vezes parada, seguramente. Ou de comboio, ou no comboio, ou de facto Sim. de carro. Ou de carro uma ali. tragédia diária. É uma via complicada, mas de facto a pergunta é sobre aquilo que aconteceu esta noite e a noite anterior por ali, depois que alastrou vários bairros da zona de Lisboa. Fiquei surpreendida com esta violência que vai aparecendo. Bem, eu antes de mais, permitam-me dizer que lamento profundamente a tragédia do que aconteceu. Eu acho que, independentemente da investigação que está em curso e terem que se apurar as circunstâncias em que esta morte ocorreu, acho que ninguém, nem o próprio agente, nem que contexto seja de violência, ninguém deseja a morte de ninguém, e, portanto, é de lamentarmos que tenhamos tido um episódio desses na nossa sociedade. E depois temos aqui um resquício de violência que temos que apostar mais na prevenção. Nós não nos podemos esquecer que o ciclo de violência quebra-se com a prevenção, com a igualdade de oportunidades. Não é precisamente hostilizando alguns discursos que ouvimos até recentemente, quase que querendo galardoar quem de alguma forma matou esta pessoa. Não faz qualquer sentido. Nós precisamos ter uma maior aposta naquilo que são a igualdade de oportunidades, porque só se quebra o ciclo da violência dessa forma. E neste momento aquilo que temos que apelar de facto, inclusive a quem está a provocar estes desacatos, é uma pacificação social. Deixem que a investigação decorra, que a justiça faça o seu caminho. Se houver responsabilidades a apurar, elas serão certamente apuradas. E por isso mesmo nós temos batalhado que é tão importante termos meios, quer para a justiça, quer também ao nível da valorização dos agentes e do apoio até emocional aos agentes, porque estamos a falar de pessoas que lidam com a violência, com o risco todos os dias. E com taxas de suicídio até bastante elevadas. E portanto nós não nos podemos esquecer que, e tenho a certeza absoluta que seja qual for o contexto, e quero acreditar na melhor daquela que possa ser as hipóteses, que foi de facto um acidente infeliz e que não foi nada propositado, porque não nos podemos esquecer que às vezes numa circunstância de risco nenhum de nós sabe como é que agiria, menos ainda se calhar um agente, não desculpabilizando evidentemente aquilo que possam vir a ser as responsabilidades apuradas. Mas essa é uma discussão antiga de tentar resolver socialmente problemas para evitar que depois que degenerem em violência e até em questões de responsabilidade criminal. Mas a verdade é que isso tem falhado. O que é que tem falhado para que estejamos constantemente, sempre que existem estes incidentes, voltarmos a falar do mesmo? Bom, eu acho que por um lado, e não sabemos ainda em que circunstâncias é que ocorreu este episódio, porque os vídeos que existem são vídeos já após a morte deste senhor e, portanto, não nos permite perceber o que é que aconteceu. Mas, no que diz respeito a eventuais fenómenos de criminalidade que possam ter levado a uma intervenção no local, nós não nos podemos esquecer que muitas das crianças que são até sinalizadas pela primeira vez pelo sistema, ou porque são vítimas de violência doméstica, ou porque estão em situação de risco, voltam a entrar depois no sistema já ao nível da criminalidade. E, portanto, por isso é que comecei por dizer que há aqui um fenómeno de igualdade de oportunidades que temos que corrigir. O elevador social está avariado, está paradíssimo no nosso país. Já há muito tempo. Há demasiado tempo. E nós não podemos achar que é com a segregação, com a guetização, que nós vamos conseguir combater os fenómenos de criminalidade e até que ele possa ser a existência de antagonismos até sociais ou culturais que persistem quando não apostamos seriamente numa integração. E eu sei que isto pode parecer um pouco idílico, mas a verdade é que se nós não tivermos também ideais na política
política, não vamos conseguir combater as desigualdades que persistem, menos ainda a violência, porque a violência combate-se de uma forma só, não é com o populismo. Essa regra sabemos que é falível, é precisamente com a igualdade de oportunidades, e isso não está a ser dado às pessoas. Vamos mudar de assunto para a última pergunta. Última questão, e temos que acelerar, não é? Vamos. Eu acho que esta então é mesmo fácil. Em que ano estreou a série Morangos com Açúcar? 2013 neste caso. Não, 2003, peço desculpa, já foi há muitos anos. Era bom que não tivesse 2003. Passado tanto tempo. Foi em 2003. Exato. A Inês de Sousa Real teve uma pequeníssima participação na série. Os políticos têm de ser bons na representação. Quando, por exemplo, vai aos programas da manhã, sente-se à vontade, ou aquilo é cumprir uma obrigação, vão todos lá, sente-se à vontade até de falar de aspectos da sua vida pessoal? Eu, por acaso, eu até sou bastante tímida, mas acho que uma coisa é a nossa vida pessoal, outra coisa é aquilo que estamos a fazer. Temos profissionais naquilo que é, no fundo, o nosso dever de representação aqui das causas em que acreditamos e separo bem esses dois papéis. Mas no caso, quer dos morangos, quer da representação, eu na altura estava a fazer o meu mestrado, estava a estudar e conjugava isso com a figuração para ganhar ali alguns trocos para as minhas despesas e, portanto, foi completamente algo inusitado, não tem nada a ver sequer com os dias de hoje. E menos ainda acho que não podemos representar na vida política. Isso seria o pior erro que fazíamos se estivéssemos a representar, porque ou acreditamos naquilo que estamos a fazer, ou então acho que seria deturpar aquilo que é a vida pública e estarmos ao serviço do bem comum acima de tudo. Mas não vacilou nessa altura em termos de carreira? Não, de forma nenhuma. Até porque na altura era mesmo muito tímida. Com 23 anos era mesmo uma vida muito tímida. Inês de Sousa Real, muito obrigada por teres vindo à Comissão de Inquérito. Sai daqui com 14 pontos. E afinal foi mais fácil. Foi mais fácil do que pensava. Não, foi mais fácil. Pelo menos temos a ajuda do público e no Parlamento nós não perdoamos. Está muito sozinha lá. Muito obrigada à Comissão de Inquérito. Obrigada, Inês de Sousa Real.